Você já sentiu aquele peso no coração, mesmo depois de se arrepender, de pedir perdão por algo que você cometeu? Você já sentiu aquele cansaço na alma que você não sabe explicar o porquê, mas que você carrega consigo esse peso, esse cansaço, que mesmo você pedindo perdão, você reconhecendo os seus erros, você não se livra dele? Pois é, eu te entendo. Às vezes eu sinto o mesmo. Olá, meu nome é Mano Ferreira. Hoje vamos estar falando sobre o peso da culpa e o quão danoso ela pode ser. E também como Deus nos enxerga, como Deus me enxerga, como Deus te enxerga. Porque os olhos dele não são os nossos, né? Deus nos enxerga na essência, no nosso coração. E nós nos olhamos pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Então, vamos estar tratando disso hoje, o porquê desse peso, desse cansaço, mesmo depois de você se arrepender, tá bom? Quando nós não tratamos, né, isso em nós, quando nós não resolvemos isso em nós, isso pode estar afetando várias áreas da nossa vida. Você pode estar cansado, você pode estar com a autoestima baixa, você pode estar preso ao seu passado, porque você não consegue se enxergar mais além do seu erro. Você só se vê através do seu erro. Você não enxerga que você é algo além daquilo. Então, por isso vem a culpa, por isso vem aquele sentimento de cansaço que você não consegue se livrar. Então, porque confundimos arrependimento com culpa. Então, vou citar dois exemplos aqui que vocês vão identificar de duas personalidades diferentes: Pedro e Judas. Pedro cometeu o maior pecado dele andando com Jesus, estando ao lado de Jesus. E no dia da crucificação, ele negou Jesus 3 vezes, cara. Então, imagina a dor, a angústia, a frustração de Pedro de cometer aquele pecado. E Judas também. Ele entregou Jesus. Imagina a culpa que veio sobre ele. Então, por que um se arrependeu e o outro se matou? Isso é muito sério. A culpa, aquele peso, quando não tratado, pode ter consequências graves. Aquele sentimento de frustração pode ter consequências gravíssimas na nossa vida. E por que você não consegue se livrar, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo uma pessoa boa, e mesmo até muitas vezes se arrependendo de verdade? Mas mesmo assim, o passado sempre vem à tona. Mas eu estou aqui para te dizer que o seu erro não te define. Você não é o seu erro. Então eu vou estar aqui trazendo na palavra, vamos estar aqui mapeando na Bíblia como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Então eu quero ler para vocês aqui 2 Coríntios 7, 10, tá bom? Peraí, deixa eu só procurar aqui. 2 Coríntios 7, 10. Que vai falar justamente isso. Sobre o verdadeiro arrependimento. 2 Coríntios 7, 10. Que diz assim, preste atenção. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por que muitas áreas na sua vida está morta? Porque a tristeza que você sente quando você peca, quando você erra, não é a tristeza gerada por Deus. Porque Deus não gera culpa. Deus não gera frustração. Mas sim um coração quebrantado pode se arrepender de verdade. Então Deus não quer que você se culpe. Deus não quer que você carregue esse peso. Porque Deus não te vê como um erro. Vamos ver Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que Davi fez. Ele traiu,
ele matou um inocente. E mesmo assim, Deus olhava para ele além daquilo, além dos seus erros. Deus via nele um amigo. E assim é com você também, assim é comigo. Quantas e quantas vezes eu erro, eu falho, e vem aquele peso, aquele sentimento de culpa. Mas isso não é Deus quem gera, é o diabo que gera em nós, é o mundo que gera em nós. E você não consegue se livrar desse peso. Esse peso não te define. Aqui, como lemos, a tristeza de Deus ela gera arrependimento para a salvação. Mas a do mundo, das pessoas que te acusam pelo seu erro, que te olham pelo seu erro, causa morte. Então você pode estar morrendo hoje. Áreas na sua vida pode estar paralisada. Morte é isso, paralisação. Porque você não solta, você não deixa ir esse sentimento. Porque toda vez que você falha, você olha e se define como aquilo. Mas Deus não te vê assim. Culpa não faz bem. Culpa não salva. Culpa não transforma. Então, não deixe que a culpa te paralise. Não deixe que a culpa mate seus sonhos, seus objetivos. Não deixe o erro te definir. Então, eu vou estar lendo Salmos com vocês também, que vai trazer essa clareza. Salmos 103, 10, 12. 103, 10, 12. Vai dizer assim, presta atenção. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos atribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não te vê pelas falhas. Deus te vê por quem você é, pelo seu coração. Então não deixe que a culpa, o peso, o cansaço atrapalhe a sua caminhada. Faz parte. Ontem mesmo eu errei feio e veio esse sentimento, essa palavra no meu coração. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Eu também lido com isso. Eu também lido com essas emoções, com esses pensamentos. Mas eu não quero deixar isso me definir. Eu não quero que isso defina você. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Cara, não deixe as acusações definir quem você é. Porque Deus não te enxerga assim, tá bom? Então, para concluir, quero ler com vocês Isaías. Isaías, deixa eu só olhar aqui. Isaías 1:18. 1:18. Isso. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carne, como o carmesim, se tornarão como branco de lã. Ou seja, Deus só quer que você se aproxime dele. Ah, mas eu fiz isso, o meu erro, o meu pecado é imperdoável. Não é. Isso é o diabo que diz. Isso é o mundo que fala para você que o seu erro, que o seu pecado não tem perdão, que você não tem jeito. Mas Deus diz o contrário. Vinde a mim todos que necessitam, que querem. E o que a culpa faz? Ela não nos afasta de Deus. Ela não nos aproxima de Deus. Faça o contrário. Quando você estiver no seu pior dia, se aproxime de Deus. Beleza? Não se afaste do Senhor. Não se afaste dele. Não deixe o erro te definir. Levante-se. Erga-se. Porque isso é que vai diferenciar a sua relação, o seu dia, as suas conquistas, as suas vitórias. Porque a culpa nos derruba. Mas o arrependimento verdadeiro nos traz vida, transformação, nos levanta. Não importa o seu erro, não importa o seu fracasso. Deus te vê além deles. É isso que eu quero que você entenda.
Beleza? Então é isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante você curtir e comentar, para que eu possa, né, tá, não só eu, mas a mensagem possa alcançar novas pessoas. Quanto mais like você deixar, mais curtida, mais comentários, mais gente será alcançada. E é isso. É isso, é uma comunidade que eu quero criar aqui. Uma comunidade de pessoas reais, né? Porque eu sei que, assim como eu, você também está cansado desses conteúdos ou muito politizados, ou muito artificial, né? Não humano. Então, se inscreva, compartilha. Que esse vídeo possa ter falado aos corações de cada um. Que possa ter tocado o seu coração. Que você, a partir de hoje, se enxergue além dos seus erros. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus vos abençoe. Que a paz e que o amor de Deus alcance o coração de vocês. Até a próxima.